Baruch Shem Kevod Malutó, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, você, sua casa, toda a sua parentela, você está no canal Teshuvá Total e temos a honra de estar com você neste grande dia, no dia de Shabbat. E que este Shabbat seja mais incrível a cada dia, a cada Shabbat que celebramos, pois assim nos deleitamos no grande dia de Adonai. Dia do nosso encontro com o Eterno, semanal, que temos com Ele, a cada Shabbat, o ponto mais alto da semana, dia esse tão aguardado por todos nós. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores aqui deste maravilhoso canal e que tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos aqui realizados. Em particular, no dia de hoje, no dia de Shabbat, vamos estudar uma das porções da Torá, que eu vou apresentar já já qual é, ok? Mas antes disso, eu quero dar uma palavra inicial, falar um pouco com os nossos irmãos que estão recente conosco, caminhando em Teshuvá, sobre algumas dicas e orientações que eu considero necessárias e nesse momento, no seu começo de caminhada em Teshuvá, tá? Mas o que é, irmão Raimus? O que você gostaria de falar? É que quando você, ao caminhar em Teshuvá, certo? Isto é, retornando para o Eterno, meu irmão, minha irmã, é passo a passo que nós vamos seguindo, progredindo, tá? Então não precisa, por exemplo, você querer saber tudo de uma vez. Então é tudo de forma gradativa, meat, pouco a pouco, como sempre é dito aqui no canal, tá? Então as respostas que você procura, elas virão conforme o Eterno que sabe e conhece os nossos corações, o momento certo de você ter a sua resposta. Tá? Então isso é muito importante. Portanto, paciência com você mesmo, inclusive, em relação às suas dúvidas, ok? Em relação àquilo que talvez você tenha um questionamento sobre um determinado tópico de um assunto bíblico e talvez nesse momento você ainda não teve a sua pergunta respondida, né? Mas assim, a cada estudo, a cada Shabbat, a cada porção, nós vamos amadurecendo o suficiente ao ponto de chegarmos ao momento de estarmos prontos para aquela tão esperada resposta que nós aguardávamos. E dessa forma, aí sim você alcança aquela resposta que você tanto aguardava, entende?
Então é isso. Eu sei que existem muitos questionamentos, existem muitas dúvidas. Então, pouco a pouco, elas vão sendo respondidas e aí os seus passos vão ficando cada vez mais firmes, com a certeza de estar no caminho certo, retornando para o eterno. Tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, você que está recentemente conosco, participando aqui conosco, seja escrevendo no chat, ou talvez se você não escreve no chat, não tem problema, tá? Só de realmente ter a sua companhia é uma grande honra para todos nós. Tá bom? Bem, estou aqui novamente, né, depois de o Shabat passado, mas foi por conta de que o nosso querido Moré, professor Daniel, precisou aí da nossa ajuda e prontamente estivemos ali ajudando o nosso querido irmão, nosso querido Moré. E hoje é o dia realmente da minha escala, né? Eu estava escalado para esse dia, para a porção que nós vamos estudar nesse Shabat, que é a porção Nitzavim, e portanto, hoje sim. Então, vocês estão me vendo aqui mais vezes ao longo da semana, né? Desde o último Shabat, mas é por esse motivo, tá bom? Porque a gente gosta de ouvir os outros professores apresentando os seus estudos, das porções, dos estudos semanais, tá bom? Então é isso, meus queridos, tá bom? Depois dessa palavra inicial para os nossos irmãos que estão chegando, certo? Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar o nosso estudo, e Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, dessa porção desse Shabat, que é a porção de número 51. Tá? Então, estamos estudando neste Shabat, já dando início nesse momento, a porção Nitzavim, que significa de pé, certo? Estar de pé. Isso é Nitzavim. Então, repara que está no plural, né? Esse im no final indica pluralidade. Então, de pé ou de pés está se referindo a várias pessoas, nesse caso, que estão diante de Moshe. Então, na porção deste Shabat, e que está diante de nós, portanto, então, a primeira lição, melhor dizendo, que nós aprendemos aqui, já com o próprio nome da porção, é estar de pé diante do Eterno e diante de qualquer situação que esteja diante de nós. Tá? Então, estar de pé, lembre-se, vai ser uma das palavras que mais vão se repetir ao longo do estudo, para que isso fique bem fixo no seu coração e na sua mente. Tá bom? E dessa forma, nós, com essa consciência de estar sempre de pé, prontos para o que aparecer diante de nós, independente das situações que nós tenhamos que enfrentar, tá bom? Ok. Então, vamos ao nosso primeiro texto do estudo nesse Kabbalat Shabbat, do recebimento do Shabat, especificamente em Devarim, Deuteronômio capítulo 29, verso 9 em diante. Se você tem uma Bíblia cristã, começa a partir do verso 10, tá? É isso que significa aqui esses números que são os versículos entre parênteses, tudo bem? Estamos na porção de número 51, faltando, portanto, apenas 3 porções, mais 3 porções, para nós concluirmos este ciclo da Torá, certo? Estamos já no último livro de Devarim, faltando somente 3 porções. Então, logo, Imitzeh Hashem, se o Eterno assim nos permitir, estaremos estudando, né, daqui a mais 4 Shabbatot, mais 4 sábados, a porção Bereshit, né? Se o Eterno nos permitir, estivermos lá. Tá? Então, olha só, parece que começou um dia desse, né? A porção Bereshit, e aí a gente foi estudando, passo a passo, aprendendo novas lições, como sempre acontece a cada ano, a gente só vai aprendendo mais e, obviamente, temos que praticar aquilo que aprendemos, né? Com o Eterno.
Então essa é a nossa vida, tá bom? Aprendendo, praticando, aprendendo e praticando, tudo bem? Então diz assim, verso 9 do capítulo 29. Aten, vocês, nitzavim, estão de pé. Esse estão aqui é implícito, tá? Entre colchete aqui, ó. Estão de pé ou de pés, tem o mesmo sentido. Hayom, hoje. Olha só, eu já coloquei aqui em vermelho para destacar a palavra nitzavim, que quer dizer de pé, e que também tem esse viés ou esse significado de a pessoa ou as pessoas, como é o caso aqui, que estão diante de Moshe. Estar de pé significa estar posicionado, estar estabilizado, estar firme, estar erguido. Olha só a riqueza, gente, do hebraico, desse idioma, dessa língua Kadosh, a língua santa, e que o Eterno se comunica com o seu povo, deixando registrado na Torá essa rica expressão, nitzavim, com todos estes significados. Olha que incrível! E a partir disso a gente pode ter uma maior amplitude a respeito do que significa nitzavim, tá? Então, estar de pé, isto é, posicionado. Então, aqueles que estavam diante de Moshe estavam posicionados, firmes diante dele, de Moshe, pois o que Moshe continua, lembre-se, Moshe, ele continua o seu discurso, ele está falando, obviamente, conforme o Eterno o orientou para que falasse ao povo de Israel. E então, de pé, todos estão ali observando, erguidos, firmes, estabilizados, tá? Não tem ninguém dormindo ao ouvir Moshe falar, porque Moshe fala sendo ele um representante do Eterno. Então todos estavam observando com muito cuidado, com muita cautela e com toda atenção. Olha que interessante, né? Então essa atitude de estar de pé, posicionado, estabilizado, firme, erguido, da mesma forma, nós que caminhamos em Teshuvá, precisamos estar desta mesma maneira, tá? Quando o Eterno fala e, portanto, diante da Torá, nós precisamos estar de pé, firmes, estáveis, olha só, erguidos. Então, quem ainda está em dúvida, não sabe se vai iniciar o seu caminho em Teshuvá, então ainda não está de pé diante do Eterno, ainda não está erguido, ainda não tomou uma posição, ainda não escolheu servir ao Eterno, seguir os seus princípios, tá? Então vocês estão de pé, Hayom, hoje, Kulchen, todos vocês, Lifnei Adonai, diante de Adonai, Eloheichen, o Elohim de vocês. Rasheichen, olha só, vossos cabeças, aqui vem de Rosh, aqui uma expressão Rosh, inclusive lembrando aí, né, a próxima celebração, a próxima festa, que é Rosh Hashanah, cabeça, Rosh é cabeça, e Hashanah, né, do ano, cabeça de ano, cabeça do ano. Isto é, o início, o primeiro mês de um novo ciclo, de um novo ano. Da mesma forma que Rosh, mas Rosh aqui está falando de líderes, certo? Os cabeças, que tá, eu coloquei de forma literal aqui, ó, seus cabeças, seus líderes, que cada tribo de Israel tinha seus líderes, normal, que eram os representantes daquela tribo diante de Moshe, tá? A respeito de várias situações. Então estavam ali de pé diante de Moshe, Rasheichen, seus cabeças, Shivteichen, seus anciãos, Shivteichen, aqui é seus oficiais, né? Que é Shivteichen.
Ziknechem, agora sim, e os vossos anciãos, vem de zaken, quer dizer velho ou ancião, uma pessoa com bastante experiência, que portanto pode instruir, tá? Veshoterem, seus oficiais, kol ish Israel, todo homem de Israel, né? Ou todos os homens de Israel. Então eles estavam diante de Moshe, todos, sem exceção, diante de Moshe. Então por que é registrado na Torá a respeito desse momento? Então o verso 10 vai começar agora, Moshe vai começar a falar mais a respeito desse momento em que todos estão de pé diante de Moshe, o representante do Eterno, e ele vai dizer o seguinte: Moshe, Tafchen Nisheichen Vegerá, com seus filhos pequenos, suas mulheres e teu estrangeiro, ou e seu estrangeiro. Aqui você tem a palavra ger, tá? Ger, deixa eu marcar aqui, ó. A letra Gimel, aqui, a letra Gimel e a letra Resh vem de ger, estrangeiro. Vegerha, o e teu estrangeiro, né? Aqui o sufixo é conectado com a palavra ger, estrangeiro, e o teu estrangeiro. Asher bekrev manecha merotev etzecha ad shoev meimecha. Suas mulheres e teu estrangeiro que estão com vocês no acampamento, os cortadores de lenha e os carregadores de água. Então, vamos por parte aqui para a gente entender o que Moshe está querendo transmitir com isso, né? Então, ele vai especificando, Moshe, quais são os tipos de pessoas que estão de pé, portanto, diante dele. Estas pessoas, com seus líderes, com seus oficiais, com seus anciãos, estavam também com seus filhos pequenos. Preste bem atenção, tá? Então, vou marcar aqui, ó, estes filhos pequenos são justamente, obviamente, filhos destes que estão diante de Moshe e que, portanto, são netos daqueles que já não estão mais de pé, pelo menos aqueles que morreram no deserto, tá? Então, até os filhos pequenos estão aqui para que seja registrado esse momento tão importante na história do povo de Israel, que a gente vai já acompanhar aqui, tá? Além dos filhos pequenos, suas mulheres e teu estrangeiro, vegueirá, e teu estrangeiro. É interessante o Eterno registrar essa forma de anexar esse sufixo à palavra ger, né, e o teu estrangeiro, vegerá. Por quê? O Eterno não poderia simplesmente dizer e o estrangeiro que está com vocês no acampamento, né? O estrangeiro. Mas por que ele usa esse sufixo aqui, ó? Esse ra, que é o kaf sufit, tá bom? Você que está estudando já o hebraico no canal, ou em qualquer, talvez, um outro lugar, um outro local, né, que você esteja estudando hebraico. Então aqui, ó, o sufixo, o kaf sufit, dessa forma que você está vendo, sugere realmente, ele é traduzido como teu, né, o seu ou teu. Então, o teu estrangeiro. Por que o Eterno fala dessa forma, o teu estrangeiro? E aí, veja bem, quando se trata do povo de Israel, o Eterno ele tem um modo diferenciado de se expressar. Porque com Israel é diferente.
O Eterno escolheu esta nação. Repito, o Eterno escolheu essa nação. Então, quando ele diz o teu estrangeiro, o Eterno está considerando o estrangeiro como parte do povo de Israel, pelo fato de estar no meio, entre o povo de Israel. Entende? Mesmo que essa pessoa não seja alguém que nasceu de um dos filhos de Israel, em alguma das 12 tribos, não necessariamente. Até porque é estrangeiro por esse motivo, porque não faz parte de nenhuma das 12 tribos. É alguém de fora e que está juntamente com o povo de Israel. Então, quando o Eterno diz o teu estrangeiro, a gente já percebe aqui o Eterno dizendo como que aquele estrangeiro que está dentre o povo de Israel pertence ao povo de Israel. Neste sentido, esse estrangeiro, bem como aquele que é natural da terra de Israel, devem ser tratados da mesma forma. Porque diante desse estrangeiro e desse que é da terra de Israel, é apresentada a mesma Torá. Tudo bem? Isto é, a mesma instrução do Eterno para aquele que é da terra de Israel é a mesma instrução para aquele que não é necessariamente nascido na terra de Israel. Tá? Pois a instrução do Eterno é para o ser humano. É para o ser humano, que são palavras de vida, a Torá. Para você que está chegando agora, a Torá são os 5 primeiros livros de sua Bíblia, tá bom? São os 5 primeiros. Então você com certeza tem aí uma Torá. Talvez, eu não tenho uma Torá, eu gostaria, eu tenho um sonho de ter uma Torá. Bem, em hebraico, ok, né? Imite-se Hashem, se o Eterno permitir, você terá, né? O seu Tanar e dentro dele, portanto, a sua Torá, né? Ou quem sabe apenas os 5 livros, né? A Torá em si. Tem. Mas se você tem por exemplo, uma João Ferreira de Almeida, uma Bíblia João Ferreira de Almeida, com toda certeza você tem aí, né, os 5 primeiros livros de sua Bíblia. Estes 5 juntos melhor dizendo, a Torá. É a Torá. Tudo bem? Então, olha só, quando o Eterno, voltando aqui, quando o Eterno diz o teu estrangeiro, fica muito bem notório que o Eterno considera o estrangeiro como pertencente ao povo de Israel, pelo fato de estar com o povo de Israel, em um só coração, em um só propósito, em um só objetivo. Tá? Além do estrangeiro, também os cortadores de lenha e os carregadores de água. Todas as pessoas dentre o povo de Israel estavam ali de pé, diante de Moshe. Independente se um tinha mais gado ou outros tipos de animais do que uma outra pessoa, não importa. Todos ali diante de Moshe. Tá bom? Ok. Agora veja bem, o porquê dessa reunião extraordinária, né? Por que essa reunião assim? E Moshe começa a citar todas as classes de pessoas, classes que eu digo os tipos, né? São as crianças, são os filhos pequenos, o estrangeiro, o cortador de lenha, o carregador de água. Ele vai citando, né, todos que de alguma forma desenvolviam atividades ali dentre o povo de Israel. E aí vem o verso 11, verso 12 nas Bíblias cristãs, que diz assim: Leavrecha Bivreit Adonai Elohecha. O propósito disto é que façam uma aliança, isto é, um compromisso com Adonai, teu Elohim ou seu Elohim. Olha só.
Uvealato Asher Adonai Elohecha Koret Imcha Hayom, seu Elohim, e ao juramento que Adonai, seu Elohim, faz com vocês hoje. Então, você percebe aqui o objetivo desta reunião extraordinária diante de Moshe, portanto, diante do Eterno. Afinal, Moshe está representando o Eterno diante do povo de Israel. Tudo bem? É isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Qual é o propósito disso? Para que façam uma... Eu marquei em azul aqui, ó. Brit, uma aliança. Isto é, um compromisso. Um compromisso. E aqui eu já vou respondendo a pergunta que é o tema do nosso estudo de hoje, neste Kabbalat Shabbat. Que eu acredito que vocês repararam na pergunta que é o tema do estudo de hoje, é se o estrangeiro, é uma pergunta, se ele pode fazer parte da aliança do Eterno. Será que o estrangeiro pode fazer parte da aliança do Eterno? Então nós já sabemos que o estrangeiro, eu acredito que todo mundo sabe, é aquele que não nasceu na terra de Israel e que não é de nenhuma das 12 tribos, um estrangeiro. E o que é, então, a aliança do Eterno? O que é o compromisso? Ora, bem, a aliança do Eterno é muito simples você entender o que é a aliança do Eterno. Por exemplo, você deve lembrar que a arca que guardava as 2 tábuas de pedra se chamava Arca da Aliança. Olha só, Aharon Habrit, Arca da Aliança. Por que se chamava Arca da Aliança? Porque dentro da arca se guardava, ou era guardado, as palavras da aliança do Eterno com o seu povo, que é a Torá, que são os 10 pronunciamentos que o Eterno fez no Sinai e que o próprio Eterno, com a sua mão, escreveu nestas 2 tábuas de pedra e as entregou nas mãos de Moshe. E depois o Eterno deu instrução para Moshe guardá-las, as 2 tábuas, dentro da Arca da Aliança. Portanto, no caso, as 2 segundas tábuas, porque as 2 primeiras, Moshe jogou no chão ao ver que uma parte do povo de Israel estava cometendo idolatria com o bezerro de ouro. Então são as segundas tábuas de pedra que, aí sim, que o Eterno escreveu as mesmas palavras que estavam nas primeiras e as entregou nas mãos de Moshe. Tá bom? Assim como na primeira, no caso. Então, veja só, a aliança do Eterno é a Torá. Quando eu me refiro às 2 tábuas de pedra, é a Torá. Estes 5 primeiros livros de sua Bíblia que você tem aí. Aí eu lhe pergunto, você que está chegando agora, por quanto tempo, não precisa responder para mim e muito menos escrever no chat, tá? Isso que eu estou perguntando é só uma forma de falar, é uma força de expressão, tá? Não precisa expor isso não, é para você mesmo. Então, já que a aliança do Eterno é a prática da Torá, colocar em prática no seu dia a dia os mandamentos do Eterno, então eu pergunto, quanto tempo você esteve ou está distante do Eterno? Quanto tempo você está distante da aliança do Eterno, que é a Torá? Entendeu? Então, esse tempo distante do Eterno é o tempo realmente em que você esteve sem vida, porque a Torá é vida para nós. Entendeu? Então, olha que incrível. Dessa forma, a gente consegue entender, inclusive,
Por que certa vez Yeshua disse ser o caminho, a verdade e a vida? Yeshua estava se referindo às suas palavras, isto é, ao ensino da Torá, e que, obviamente, ele praticava no seu dia a dia. Entendeu? Então, por que ele diz que ele está se referindo à Torá que ele ensinava? A Torá, que é a palavra do Eterno. Entendeu? Então, por isso, ele é o caminho. Ele é a verdade. A Torá é a verdade. E a Torá é a vida. Portanto, voltando, se nós praticamos a Torá, temos vida. Tá? Olha que incrível. Por que você acha, então, que já que a Torá é vida, alguns sinais que representam isso na geração de Yeshua, a gente vê isso muito bem claro, são situações em que, por exemplo, pessoas que já haviam morrido, então Yeshua vai ali diante daquela pessoa e ela torna a viver. E qual é a lição disso? É um sinal para o povo de Israel, desde aquela época de Yeshua, que a Torá, ela traz a vida, ela é vida. E aí você tem, no caso da viúva de Naim, que havia perdido seu filho, havia falecido. Então, ele foi ressuscitado pelo Eterno quando Yeshua estava ali diante dele e deu a ordem para que ele levantasse. Entendeu? Olha que incrível. Então, por isso, está muito ligado à Torá. E é, na verdade, a Torá. É a Torá que nos traz vida e que tanto o Eterno instrui ao longo da Torá. Entendeu? É isso. Tá bom? Então, agora que nós já sabemos que a aliança do Eterno é a prática da Torá em nosso dia a dia, então estamos prontos para responder a pergunta, como eu falei ainda há pouco, né? Então, será que o estrangeiro, ele pode, ou isto é, uma pessoa que não é nascida dentre o território de Israel e também não pertence a nenhuma das tribos de Israel, será que ele pode fazer parte da aliança do Eterno? Isto é, fazer parte desse compromisso com o Eterno, no caso, em relação à prática da Torá? Pode. Está aqui, gente. E ele, Moshe cita, porque assim lhe é dado a instrução para fazer, citar o estrangeiro. Lembre-se que juntamente com o povo de Israel, vieram pessoas que não eram do povo de Israel. Contudo, quiseram, por livre e espontânea vontade, servir ao Eterno, juntamente com o povo de Israel. Tá? Eles fizeram questão. Havia pessoas de fora, estrangeiros, que realmente só queriam se livrar do que viviam ali no Egito e por ver as pragas que chegaram ao Egito, enviadas pelo Eterno, pessoas simplesmente com medo, havia. Porém, dentre os estrangeiros, haviam sim estrangeiros piedosos, sadiquim, justos e que queriam servir ao Eterno, juntamente com o povo de Israel. Tá? E o Eterno não os rejeitou, muito pelo contrário. O Eterno os abraçou, tanto é que isso é demonstrado novamente aqui, ó, verso 10, tanto é que ele os chama, em relação a Israel, de teu estrangeiro. Diz, ó, esse estrangeiro que está aí com vocês, pertence a vocês. Tratem ele bem, como irmão de vocês. Entendeu? Então, ok, feito isso, vamos então, já que a gente está falando do estrangeiro, em relação à aliança com o Eterno, certo? Então, vamos ver alguns textos aqui, a começar pelos profetas. Vamos falar aqui, vamos fazer a leitura e as respectivas considerações a respeito, né? Profeta Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 56, verso 1. Um texto muito conhecido nosso,
bastante abordado em muitos assuntos, né? Em muitas porções, e que diz assim, eu vou ler aqui a tradução, tá bom? Capítulo 56, verso 1 de Yeshayahu, Isaías. Assim disse o Eterno, ó, Kor Amar Hashem, Kor Amar Hashem. Assim disse o Eterno. Observai a justiça e sede íntegros, pois prestes a vir está a minha salvação e a se manifestar minha integridade. Então, olha aí, já dá aqui um sinal para observarmos a justiça, a prática da justiça e sermos íntegros naquilo que fazemos. Então, o Eterno falando com o profeta Yeshayahu e ele repassando para o povo de Israel. Tá? Verso 2. Louvável é aquele que assim se porta e o homem que nisto se firma. O quê? Que guarda o Shabat para não o profanar. O que é profanar? É tornar o Shabat um dia comum, como todos os outros dias da semana. Isso é profanar o Shabat. Entendeu? Eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Tá? Por exemplo, outro exemplo, melhor dizendo, né? Quando você mistura algo que não pertence àquele material, eu falo de forma geral, então você profanou ele, você misturou ele com algo, com um aditivo, você cometeu isso, entende? Em relação às coisas do Eterno, no caso o Shabat, aqui em específico no verso 2, o que é profanar o Shabat? É você realizar durante o dia de Shabat as coisas que normalmente você realiza, as atividades, enfim, as suas atividades de trabalho no dia de Shabat. Quando se faz isso, então se profanou o Shabat, tornando ele comum como qualquer outro dia da semana. Então preste bem atenção. Então quer dizer que, já que eu não vou fazer nenhuma obra na minha casa, nem nada disso, e se por acaso o telhado da minha casa, devido a uma chuva torrencial, uma chuva muito forte, tirar ali uma parte do telhado, né? E aí começar a chover dentro de casa. Então eu vou deixar assim mesmo e só quando eu terminar o Shabat que eu vou entrar em ação para ajeitar meu telhado. Então, meu irmão, é uma questão de preservação da saúde do seu lar, da sua família, do bem-estar. Nesse caso, o extraordinário, então você tem que realizar esse serviço. Mesmo em dia de Shabat, mesmo em dia de Shabat. Porque qual é a prioridade do Eterno? A preservação da vida, o bem-estar do ser humano, bem como dos animais, bem como de toda a natureza. Entendeu? Então, é importante nós analisarmos isso para que não caiamos naquela forma equivocada de enxergar o dia de Shabat, como, por exemplo, mais um exemplo, alguém próximo de você, um parente aí na sua casa, e que está ruim de saúde. Uma pessoa que precisa de atendimento, uma urgência. Meu amigo, não pense duas vezes. Vá de imediato ajudar essa pessoa. Mas, irmão Raimundo, eu vou ter que pagar o Uber, ou então uma condução, alguma coisa. Eu vou ter que pegar em dinheiro. Meu amigo, o que está em jogo é a vida de uma pessoa. Não pense duas vezes, não. Vá de imediato. Inclusive, você que tem mais tempo de chuvar, isso já deve estar no automático, nós que vivemos já retornando para o Eterno, tá? Aconteceu algo do tipo, já tem que saber como agir, já tem que saber, tá? Ok, então voltando para o texto. Então louvável é aquele que se porta dessa forma, que se firma, que guarda o Shabat para não profanar, e resguarda sua mão para praticar o mal.
olha só. Resguardar sua mão, lembre-se que mão fala das nossas atitudes, tá? Mão. Então, o que é resguardar a mão? Vou marcar aqui, ó, marcar texto. Resguardar a mão significa tomar cuidado com as nossas atitudes, tá? Tomemos cuidado na forma em que vamos agir, nossas mãos, resguardar a mão. Vamos tomar uma decisão para fazer algo, então resguarde sua mão, cuidado, para que não tomemos atitudes que sejam desvinculadas ou fora, distante da Torá, tá bom? Verso 3, continuando, diz assim: não fale o estrangeiro, olha quem apareceu aqui, o estrangeiro, essa tá aqui a palavra flexionada, né? Não fale o estrangeiro que o Eterno se uniu, dizendo que ao Eterno, de novo, verso 3, não fale o estrangeiro que ao Eterno se uniu, dizendo, certamente o Eterno me excluirá da recompensa que dera ao seu povo. Ele não pode dizer isso. Ele não pode falar isso aqui, ó, que o Eterno vai o excluir da recompensa que o Eterno dá ao seu povo. Como se o Eterno, na hora em que ele vai abençoar o seu povo, então aquele que é estrangeiro, juntamente com o povo de Israel, e se sentir meio que isolado, né? Meio que abandonado. Não, mas o Eterno ele enxerga mais o povo de Israel do que a mim, que não sou do povo de Israel. Não nasci, melhor dizendo, no território de Israel. Não podemos agir dessa forma. É isso que o Eterno está dizendo, tá? E continua: tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Por que essa comparação, né? Que uma árvore seca. Aqui, ó. Uma árvore seca e eunuco. Porque o eunuco existia naquela época os eunucos e que eram castrados, portanto que não poderiam a partir desse momento produzir filhos, né? Ter filhos. Não podia. Ele era comparado como uma árvore seca que não dá fruto, certo? Então o eunuco poderia pensar dessa forma e achar que o Eterno o exclui disso. E até porque, inclusive nós já estudamos isso em porções anteriores, que aquele que é eunuco não pode se aproximar da Assembleia do Eterno, tá? Da reunião do Eterno. Mas ele diz aqui, tampouco digo eunuco, eis que sou uma árvore seca. Mas existe uma condição para isso. Normalmente quem se tornava eunuco naquela época eram pessoas, eram homens que tomavam conta realmente do harém, do rei, né? Das mulheres que pertenciam ao rei. Então, para que o rei não fosse traído, então se inutilizava a fertilidade deste homem, portanto passava a ser um eunuco. E como uma árvore seca que não produz fruto, era comparado o eunuco. Inclusive, nesta quarta-feira nós estudamos, né, Atos, no capítulo 8, o momento em que Filipe ele encontra um eunuco que vinha de Jerusalém, já indo para sua casa, né, descendo de Jerusalém para a Etiópia, e ia lendo o profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías, uma cópia, né? Então, tanto o estrangeiro quanto o eunuco não podem se excluir da aliança do Eterno. Isso não pode acontecer. Verso 4. Pois assim disse o Eterno, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, meus shabatot,
escolhem para si as coisas em que me agrado e abraçam firmemente a minha aliança. Olha só. Você já percebe o carinho do Eterno com a guarda do Shabat. Tá bom? Que guardam os meus sábados. Que guardam os meus descansos, né? O significado da palavra Shabat. Interessante, olha. O Eterno... olha aí. O Eterno, ele diz, ele dá como instrução para nós descansarmos em dia de Shabat. É óbvio, existem pessoas cuja profissão realmente tem a escala em dia de Shabat, em dia de sábado, tá? Mas se você tem a possibilidade, a chance de estar em Shabat com a sua família, não perca essa chance, essa oportunidade, certo? Não perca, porque é maravilhoso, gente. Maravilhoso estar com o Eterno em Shabat, guardando essa mitzvah, essa ordenança do Eterno, essa instrução. E a cada Shabat aprendendo uma lição nova, aprendendo uma lição nova, aprendendo uma lição nova e procurando colocar em prática no nosso dia a dia. Verso 5. Em minha casa e no recinto de meus muros, darei a eles um lugar de honra que signifique mais do que filhos e filhas. Renome lhes darei, que para sempre há de durar. Então, quando o Eterno se refere à sua casa, certo? Os seus muros. Ora, ele está falando justamente do local em que o Eterno escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Portanto, Jerusalém, essa é a casa do Eterno. Não que ele literalmente more lá, não é isso. Mas o que ele chama de minha casa é justamente um local em que o Eterno ele tem um apreço muito grande por esse local. Jerusalém. Tá? E no recinto de meus muros, diz o Eterno. Portanto, dos limites, olha só, das cercas para dentro, tá certo? Dos meus muros, como diz o Eterno. Também, olha só novamente, certo? Hanechar. Também os estrangeiros que se unem ao Eterno para o servirem e para o amarem seu nome, sendo deste modo seus servos, todos que guardam Shabat para não profanarem e abraçarem minha aliança. Só está aliançado com o Eterno aquele que vive a Torá no seu dia a dia. Essa é a questão, tá certo? Se nós vivemos a Torá de Adonai no nosso dia a dia, então nós estamos aliançados com ele, tá bom? Novamente o Eterno fala da guarda do Shabat. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque esse dia que muitas vezes tem sido ignorado por muitos, mas o Eterno, com a sua grande misericórdia, tem recebido de volta pessoas que estão retornando para a Torá, para a verdadeira Torá, a única Torá. Tá? E aí vem o verso 7, que diz assim: eu os conduzirei ao meu santo monte. O que é o santo monte do Eterno? Jerusalém. E no Tanar tem bastante referência a isso, inclusive Terlim. E os alegrarei na minha casa de oração. Suas ofertas de elevação e os seus sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha só, casa de oração para todos os povos. Então, não é apenas para o povo de Israel.
O Eterno, sim, escolheu o povo de Israel para ser os guardiões da Torá, aqueles que se aplicam à aprendizagem, à prática da Torá, para ensinar as nações, o povo de Israel, ensinar as nações a respeito de como se aproximar do Eterno, de como obedecer a Torá, portanto. Certo? Então é para todos os povos. Só que a gente percebe um cuidado todo especial do povo de Israel em relação às coisas do Eterno, e a gente já vai falar isso daqui a pouquinho, tá bom? E é interessante nós observarmos esse cuidado, todo esse carinho do povo de Israel em relação à Torá. Porque é a instrução do Eterno. Diz assim, verso 8: Declarou Adonai, o Eterno, que congrega os dispersos de Israel, os que estão na Galut. Diz: Ainda aos vossos que reunirei, ajuntarei outros. Portanto, outros povos, né? O Eterno prometeu reunir o povo de Israel e ajuntar também outros povos para estarem juntamente com o povo de Israel no Olam Rabá, no mundo vindouro, né? Então olha só como o Eterno ele tem um apreço muito grande, um carinho muito grande por aquele que não nasceu no território de Israel e, apesar disso, quer servir ao Eterno, quer se dedicar ao Eterno, entendeu? Então o Eterno o recebe de todo o coração. Agora eu convido você, falando ainda no estrangeiro, em relação à aliança do Eterno, esse é o nosso tema do estudo de hoje. Eu convido você para nós analisarmos uma das cartas de que escreveu Shaul, tá bom? Que é a sua carta aos Romanos, especificamente no capítulo 11, verso 15 em diante. Vamos ver, analisar o que ele deu como instrução para esse grupo. Falando nisso, né, quando a gente fala de Romanos, por favor, Shaul, Saulo, também chamado Paulo, ele tinha, né, essa permissão por parte do Império Romano na época de ter esse nome, um nome gentílico, como alguns diriam, né? Paulus, que ficou conhecido aqui na América como Paulo, certo? E quando ele escreve a sua carta endereçada a esses grupos de Tessalônica, por exemplo, aos de Éfeso, melhor dizendo, aos romanos, são grupos. Olha só, quem são esses grupos? Porque a gente vai ler aqui um trecho da carta dos romanos. Quem são esses grupos? Tessalônica, Éfeso, aos romanos. São grupos de judeus e não judeus que juntos se reuniam para estudar a Torá e, obviamente, praticá-la no seu dia a dia, conforme as pessoas que ali estavam para instruir as demais a respeito da Torá. Entendeu? A começar por Shaul. Entende? Então, esse é o contexto do que acontece lá, tá? Não era nada longe disso, religioso, alguma coisa assim, não tinha placa de nada, entendeu? Não, eram, repito, judeus e não judeus que conviviam muito bem, harmoniosamente. E aí você vê, inclusive, aí na prática, o que o Eterno fala na Torá, que é o que nós lemos aqui no início, a respeito do estrangeiro, que ele é citado, o estrangeiro é citado como parte do povo de Israel. Porque, novamente, quando Moshe se refere a Israel, diz o teu estrangeiro, certo?
o estrangeiro que está com vocês, o teu estrangeiro. Tudo bem? Então o que Shaul fala nesse trecho dessa carta do capítulo 11, verso 15 em diante? Vamos lá. Eu vou ler aqui a tradução, tá? Capítulo 11, verso 15. Porque se o fato de terem rejeitado, está se referindo a Yeshua, tá? Shaul está se referindo a Yeshua. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Certo? Então, ora, se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Será vida entre os mortos. Será vida entre os mortos. Ora, então Shaul escreve isso e afirmando, ele era consciente disso, que alguns dentre o povo de Israel não aceitaram Yeshua como Mashiach, como até hoje existe, né? Tá? Inclusive, a gente não pode falar mal disso, né? Muito cuidado. Tudo tem o seu momento certo, a sua hora certa, tá bom? Então, no momento certo, Yeshua realmente será considerado, será visto, percebido, certo? A Torá que ele praticou e que ensinou será considerada pelo povo de Israel, a plenitude da Torá, tá? Então, se essa rejeição que houve por aqueles em relação a Yeshua significou reconciliação do mundo, o que será quando o aceitarem? Imagina só, né? Vai ser algo grandioso. Por isso que ele diz aqui, será vida entre os mortos, né? Verso 16. Ve'im rashit harissá. Se as primícias da amassadeira, olha só, quando se fala aqui, ó, harissá, a amassadeira, se está falando da amassadeira, que era um instrumento utilizado para preparar a halá, que é o pão utilizado, né, em dia de Shabat. Então, se as primícias da massa, da halá no caso, é santa, assim também é toda a amassadeira, é toda a massa que foi produzida. E se a raiz da árvore é santa, assim também é seus ramos ou seus galhos. Então ele vai usar aqui duas comparações. Shaul, lembre-se, não perca de vista, estamos falando do estrangeiro, tá? Aquele que não nasceu no território de Israel e que não faz parte de nenhuma das 12 tribos, tá? Ok, então vamos lá. Quando fala da amassadeira, harissá, repito, está falando de um instrumento, um local em que era fabricado a halá, o pão para o dia de Shabat, que como o povo de Israel realiza até hoje, né? Dessa forma, olha só, como ele está dizendo, aí a amassadeira, que também significa o berço de criança, né? Onde está nascendo a halá é nessa amassadeira aqui, ó. Aqui no canto inferior direito, você está vendo aqui algumas mulheres produzindo a halá, certo? Aqui, ó, tem uma que a moça aqui já está finalizando. Essa aqui já está bem no início, né? Para trançar aqui cada uma dessa tira, né? Para fazer a halá. E aqui à esquerda você vê uma que já está pronta. Então vamos imaginar o seguinte: o que Shaul está falando, para eu tentar ser mais claro para você. Imagina que essa halá aqui, ó, que está descansando a massa, né? Ela foi a primeira a ser produzida. Só que também
Aqui, ó, outra está sendo terminada e uma está sendo iniciada ainda, né? Mas é a mesma massa, gente. Apenas essas mulheres primeiro prepararam uma massa e só depois foram preparar outra. Entendeu? Mas é a mesma massa. Então, quando ele diz que a primícia da amassadeira, isto é, a primeira massa, isto é, o primeiro povo que o Eterno escolheu para se comunicar, para conceder suas instruções, para escolhê-la como nação sacerdotal, que é o povo de Israel. Tudo bem? Então, olha, essa amassadeira, essa ralá dessa amassadeira é santa. E está se referindo a Israel, é santa. Assim também é toda a amassadeira, é toda a massa. Porque é a mesma massa. Entende? Receberão o mesmo trigo. Apenas houve uma que foi a primeira. E, obviamente, né, se tem mais massa, haverá a segunda, a terceira e assim por diante. Tá? E aí, ainda no texto, Shaul vai fazer uma outra comparação. Ele vai dizer: e se a raiz da árvore é santa, agora ele fala de uma árvore, né? Então, se a raiz é santa, assim também é seus ramos. Que interessante Shaul falar dessa forma de que a raiz dessa árvore e os ramos. Olha que interessante, né? Mas afinal, o que é ou quem é essa árvore? E o que é essa raiz a que ele se refere dessa árvore? O que é a raiz? Hã? E o que são os ramos, os galhos dessa árvore? O que são? Bem, aí eu separei aqui um slide para a gente analisar aqui com bastante calma. Ó, vamos lá. Romanos capítulo 11. Dever de casa para você. Dever de casa, né? Ler o capítulo 11 de Romanos. Agora com os olhos, com os óculos, caminhando em Teshuvá, do caminho em Teshuvá, de retorno ao eterno, tá? Você vai usar esses óculos. Quando eu digo óculos, gente, é esse modo de ver, com essa compreensão. Então vamos lá. Nós temos aqui em Romanos capítulo 11, o contexto do que diz todo o capítulo, ele chama aqui de uma oliveira e que obviamente se refere ao povo de Israel, ao povo de Israel, tá? Que não haja dúvida disso. Bom? Algumas pessoas talvez podem até confundir, por exemplo, quando Yeshua, nosso Mashiach, certa vez disse ser, em comparação, ele se diz ser a videira verdadeira, né? Videira, gente, produz uva, tá certo? Aqui nós temos a oliveira, que produz azeitona, é outra coisa, tá certo? Que se refere a Israel. Israel, a oliveira. Yeshua, certa vez, se comparou a uma videira. Tá? Eu acho que essa fonética de eira, às vezes confunde as pessoas, tá bom? Então é bom estar atento a isso para que você não cometa alguns equívocos na hora que você estiver explicando para alguém, tá bom? Ok. Nós temos aqui a oliveira, que é o povo de Israel, conforme Shaul escreve no capítulo 11 aos Romanos. Então veja bem. Agora, o que é, como eu perguntei ainda há pouco, o que é a raiz dessa oliveira? O que é a raiz da oliveira? Então, olha, a raiz é aquilo que é a base dessa árvore, tá? Então, ela absorve os nutrientes do solo que a alimentam, que a nutrem, para então
nutrir todos os ramos que estão conectados a essa oliveira, né? Mas mergulhando naquilo que Shaul está falando na sua carta, ou melhor, que está escrevendo, né? Vamos ver o que ele quer dizer com isso. O que é a raiz da oliveira? A base é onde tudo começa para o desenvolvimento, para o crescimento dessa árvore. Tudo começa na raiz. Portanto, a raiz da oliveira se refere a... Aí eu lhe pergunto, antes de colocar aqui o slide, eu lhe pergunto, quem é que no primeiro momento o Eterno o chamou para, a partir dele, fazer uma grande nação? Quem é? Aqui, olha o nome dele. Avraham. Avraham, que você conhece como Abraão, certo? Ele é parte da raiz dessa oliveira chamada Israel. Tudo bem? Espero que esteja dando para você acompanhar aí direitinho, tá? Avraham. Por falta de espaço aqui, eu acabei não colocando, escrevendo em português, tá, gente? Mas como eu estou dizendo para você, esse primeiro nome aqui, Avraham, é Abraão. Você conhece como Abraão. Então, ele é parte dessa raiz aqui, dessa oliveira que é Israel, a base, bom? Quem é aquele que é filho de Avraham e que vai dar sequência? O Eterno faz promessas para ele também, que é filho de Avraham, o filho da promessa. Quem é? Yitzhak, a mão que traz o riso, né? A mão que traz o riso. Pois a mão do Eterno trouxe a felicidade, o riso para o seu pai Avraham e sua mãe Sara, certo? Que era estéril. Portanto, a mão do Eterno trouxe o riso, né? Yitzhak. Então, Yitzhak também é a raiz dessa oliveira, dessa grande oliveira. Portanto, é base, certo? E quem é que a partir de Yitzhak e que nasce 2 filhos, mas apenas um deles vai dar sequência ao plano do Eterno para formar uma grande nação? Quem é? Jacó, tá certo? Você conhece como Jacó. E que tinha o seu irmão Esaú, mas era com Jacó que estava a responsabilidade de dar sequência às promessas que o Eterno fez a Avraham e a Yitzhak. Tá? Portanto, Abraão, Yitzhak, Isaac, Yaakov e Jacó, estas 3 pessoas citadas aqui, são o que Shaul chama na sua carta de a raiz da oliveira. Tudo bem? Isto é, a base, a sustentação, onde tudo começa, é com Avraham, Yitzhak e Yaakov. Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Portanto, novamente aqui, a oliveira, no contexto do que está explicando Shaul no capítulo 11, se refere a Israel. Tá bom? Então, aí eu vou lançar aqui uma pergunta. Você não precisa responder aqui no chat, né? Não precisa não. Só para você mesmo. Vamos lá. Então, olha só. A base dessa oliveira, que é Israel, só é Israel. E aí no próprio nome, aqui nessa expressão Israel, a gente vai entender o que é ser Israel. O estrangeiro, quando se aproxima do povo do Eterno, do povo de Israel, não pode tão simplesmente apenas querer o nome, certo? Como alguns fazem por aí, e utilizam o nome de Israel, utilizam a bandeira de Israel, associando isso a religião e a várias denominações religiosas. Não.
quem se conecta com Israel, portanto, quem se conecta com o Eterno, olha só, nós temos aqui as letras que constituem a palavra Israel. Tá? Então, quem é Israel? É aquele cuja mão, a letra Yud, certo? Representa mão. E quando nós falamos em mão, falamos das nossas ações, das nossas realizações, tá bom? Nosso modo de agir, a mão. Nós temos aqui também o Shin e o Resh formando a palavra Sar. Sar, que é a forma masculina de Sara. Ora, se Sara é princesa, Sar é príncipe. Por isso que está aqui, ó. Coloquei para você aqui, ó. Tá? Uma chave marcando aqui o Shin e o Resh, príncipe. A mão do príncipe ou daquele que representa. Por que eu digo sempre, né? Aquele que representa o príncipe? Porque lembra lá quando o Eterno ordena que seja realizado o censo, a contagem do povo de Israel? Então, em alguns momentos, o Eterno ele instrui Moshe a convocar os príncipes das 12 tribos. Portanto, cada tribo tinha um príncipe. Quem é esse príncipe? É aquele que representava diante de Moshe a sua tribo. Entendeu? Portanto, o príncipe, o principal, o representante, é isso. Trazendo para cá, é a mesma coisa, tá? Então, ser Israel é aquele cuja mão, cujas ações, cujas atitudes são atitudes de um príncipe, de um representante, de quem? Ele, isto é, do Eterno. Então, a mão do príncipe do Eterno. Ou então, ser Israel significa ser aquele cuja mão representa como príncipe, ó, representa a mão, isto é, as atitudes que representam o Eterno. Então você, meu irmão, se você está conectado com Israel, então suas ações, sua mão, representam o Eterno. Aonde quer que você for, você representa o Eterno. A reputação do Eterno depende do seu e do meu comportamento diante da sociedade que nos cerca. Entendeu? As pessoas veem, entre aspas, o Eterno através das nossas ações. Através do nosso modo de agir, entendeu? Aquilo que fazemos. É assim que as pessoas veem o Eterno. Portanto, se nós levamos Shalom para um lugar, então eles entendem, as pessoas entendem que o Eterno é Shalom, ele é paz. Tá? Ok, dando sequência. Agora vamos aqui a uma pequena soma, né? A parte numérica, interessante. Aula de hebraico tem a parte de gemátria, certo? Ou gematria, onde é muito importante o uso dela em seu devido momento, pois nos traz à tona alguns significados muito importantes, tá certo? Que é o seguinte, ó, se nós somarmos os valores correspondentes a cada uma das letras que constituem a palavra Avraham, que é o nome Abraão, né? Então, ó, somando todos eles, nós teremos o valor de número 248. Tá aqui, ó, 248. Repito, somando todos os números que correspondem a cada uma das letras da palavra Abraham, teremos como soma, como resultado, 248. Para Yitzhak, se somarmos também os valores da palavra Yitzhak, e que foi dada como nome a ele, teremos o valor de número 208. E fazendo o mesmo para Yaakov, nós teremos 182. Tudo bem? Agora, vamos somar 248 mais 208 mais 182
eu estou marcando aqui, ó, para você. Nós teremos como resultado 638, tá? 638. Se nós reduzirmos esses três dígitos aqui, ó, somando eles, cada um deles, né? Nós teremos o número 17. Então, vamos achar a raiz. Olha só, incrível, né? A raiz dessa raiz. A raiz dessa raiz. Então, 1 mais 7, 8. Ok, perfeito. E aí, olha, 8 é justamente a raiz numérica da palavra, olha só, Torá. Somando aqui os valores de cada uma das letras que constituem a palavra Torá, nós vamos ter 611. 6 mais 1, 7 mais 1, 8. Então, são palavras equivalentes, tá? Isto é, Avraham, Yitzhak e Yaakov são raiz dessa oliveira porque estão automaticamente conectados à Torá. Olha só que incrível. Mesmo que na época deles o Eterno ainda não havia entregado a Torá da forma como entregou nas mãos de Moshe, mas já viviam conforme as orientações do Eterno. Tudo bem, meu irmão? Tá dando para entender aí? Então, se você, meu irmão, minha irmã, está conectado a essa raiz da oliveira, se você está conectado a Avraham, Yitzhak e Yaakov, então significa que você vive no seu dia a dia a Torá, as instruções do Eterno. Para quem está chegando, os mandamentos do Eterno. Tá? Por que eu digo para quem está chegando, né? Porque é a forma como talvez você mais conhece. Os mandamentos do Eterno. Instruções essa que tem sido pouco comentada entre as pessoas que estão chegando em Teshuvá. Elas pouco sabem a respeito disso, certo? Então quase não se fala a respeito da instrução do Eterno. Então, quem quer iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno precisa conhecer e praticar a Torá, que é o caminho da vida, tá certo? Então, esse estrangeiro, olha só, o estrangeiro, novamente a pergunta, que é o nosso tema. O estrangeiro, ele pode fazer parte da aliança do Eterno? É possível? Sim, é possível. Desde que esse estrangeiro, olha só, viva no seu dia a dia a Torá. Aí sim, aí vem essa ilustração aqui, né? Muito bonita, por sinal. Aqui ao fundo, alguns textos da Torá. E aqui uma árvore, né? Uma oliveira com as suas raízes fixas no solo. E dessa forma, a gente aprende mais uma lição. Tá? Não basta simplesmente estar no meio do povo de Israel. É preciso se conectar ao povo de Israel. Como? Através da obediência à Torá. É o que tanto Yeshua ensinou. A obediência à Torá. Tá certo? Então, gente, eu espero que esse capítulo 11 de Romanos você tenha entendido, tá? Inclusive, a Shaul, ele continua o texto, mas antes de nós voltarmos ao texto, então, olha o que vai acontecer. Deixa eu só voltar aqui. Né? Então vamos lá, continuando. Nós estávamos aqui no verso 16. Se as primícias da amassadeira para Arlá é santa, isso é, se Israel é um povo santo para o Eterno, assim também é toda a amassadeira, certo? E se a raiz da árvore é santa, agora mais uma comparação, se a raiz da árvore, quem é essa árvore? Agora você sabe, é Israel. Se a raiz de Israel, Avraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó,
Então, se essa raiz é santa dessa árvore, assim também é seus ramos. Isto é, todos que estão conectados a Abraham, Yitzhak e Yaakov pela Torá. Então, o Eterno os chama de santos, né? Verso 17. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, uma oliveira brava, isto é, que não produz fruto, que dá trabalho, foi enxertado entre eles, olha só, de novo, entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles, e se tornou co-participante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor que os ramos naturais no caso, né? Contudo, se o fizer, isto é, se você ficar se gloriando, se achando melhor, né, que os ramos naturais, aquele que é do povo de Israel, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Shaul está colocando as coisas no seu devido lugar nessa instrução que ele está repassando para os irmãos que viviam em Roma, né, que se reuniam para estudar as porções da Torá e, obviamente, praticar no seu dia a dia. Ele está, como assim, colocando as coisas no seu devido lugar? É porque poderia haver, ou quem sabe havia, pessoas que estavam se aproximando do povo de Israel, mas, como infelizmente acontece nos nossos dias, querendo inserir, colocar coisas, abrindo emendas nas instruções do Eterno, e aí fica parecendo como se essas pessoas que assim fazem sustentam a raiz. É como se quisessem realmente modificar as lições que nós aprendemos na Torá com Abraham, Yitzhak e Yaakov. Abraão, Isaac e Jacó. Entendeu? Mas não somos nós que sustentamos essa raiz, mas é a raiz que nos mantém. É a Torá que o Eterno ensinou aos nossos antepassados. É essa Torá verdadeira que Yeshua, nosso Mashiach, traz à tona e que, portanto, aí sim nós temos vida. Entendeu? Aí sim é a Torá. Então, você não é melhor do que Abraham, do que Yitzhak, do que Yaakov, tá? O Eterno os separou. Cada um tem o seu valor, tem o seu momento, tem a sua missão. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, houve um enxerto, eu vou aqui marcar para você, ó. Então, se você era uma oliveira brava e foi enxertado, isto é, anexado, colocado entre eles. Então, ó, por isso, uma vez enxertado, se torna coparticipante da raiz da oliveira, tá? Agora você faz parte dessa linda oliveira. Olha que incrível, né? Quando a gente fala nisso, né? Portanto, deixa eu trazer aqui novamente a ilustração. Pronto, aqui ó. O que era oliveira brava foi anexado, foi enxertado nessa oliveira. Agora ele faz parte dela. Inclusive o Eterno já nem chama mais de estrangeiro. O Eterno o chama de meu povo. Meu povo. Olha que incrível. Mas por que de vez em quando o Eterno ele usa essa expressão sobre o estrangeiro? Porque alguns se consideravam estrangeiro,
mesmo estando entre o povo de Israel e praticando a mesma Torá, se consideravam estrangeiros ainda, né? Então vamos lá. Eu separei aqui algumas imagens para ilustrar bem o que eu estou falando sobre o estrangeiro, né, que se aproxima do eterno. Você que talvez fica aí, eu entendo, meu irmão. Talvez você fique procurando raízes, né, suas ligadas ao povo de Israel, ao povo Yehudi, judeu. Aí, né, aquela curiosidade de saber se um antepassado seu é judeu ou não, para saber se você tem uma raiz judaica, ok? Se tiver, meu irmão, ok, parabéns, né? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Caso você não tenha, não tem problema, meu irmão. Não tem problema nenhum. Puxa, mas irmão Raimundo, eu queria tanto fazer parte do povo de Israel. Meu irmão, você já iniciou seu caminho de retorno ao eterno? Você está em Teshuvá? Então você é povo do eterno. Entendeu? Mesmo não sendo, nesse caso, um descendente carnal de Abraham, de Isaac, de Yaakov. Entendeu? Então a questão maior aqui é, juntamente com o povo de Israel, fisicamente falando, juntamente com o povo de Israel, servir ao Eterno obedecendo a sua Torá. Essa é a grande questão. Entendeu? Essa é a grande questão. Então, para isso é preciso humildade quando se aproxima do Eterno. Humildade. Tá? Não se aproxima do Eterno querendo aí, né? Já chegou hoje para iniciar o seu caminho em Teshuvá. Então a pessoa já vem cheio, né, de diplomas, ok, né? Se você tem lá o seu diploma, suas formações, parabéns, tá? Parabéns. Mas quando se trata de retornar para o Eterno, a primeira coisa que nós fazemos ao iniciar esse retorno é sentar diante do Eterno e aprender da sua Torá. É como se zerasse tudo, entendeu? É assim, é desse jeito. Sabe, aquele momento em que vamos imaginar, né, um ponto comercial, e aí algo desandou lá nas suas finanças e as contas do caixa não estavam dando certo com os produtos que saíram, alguma coisa assim. E aí até que o dono daquele estabelecimento diz assim, ó, é o seguinte, hoje nós estamos fechados para balanço. Vamos analisar aqui o que aconteceu, vamos conferir as notas, isso e aquilo, para saber, para resolver isso aqui, o que foi que aconteceu. Então é isso que acontece quando nós iniciamos o caminho em Teshuvá, entendeu? Fecha a porta, vamos fazer um balanço. Quanto tempo eu passei distante do Eterno, portanto distante da Torá? Quantos anos eu passei não praticando as instruções do Eterno? O que eu achava que era instrução do Eterno, quando na verdade não é. E o que é instrução do Eterno, eu dizia que não era. Então isso precisa ser resolvido dentro da pessoa, entendeu? E para resolver isso, meu irmão, ó, certificados, deixa lá guardadinho, sentar diante do Eterno e aprender porção a porção da Torá, meat meat, pouco a pouco, aqui um passo aqui, outro ali, seguindo os estágios de retorno ao Eterno, os estágios da Teshuvá, tá entendendo? E para fazer isso, tem que ter humildade no seu coração, na sua forma de viver. E não ficar, né, se achando o bonzão, o melhor, né, o sabe tudo. Não, não. Quem vive assim, então, não está enxertado nessa verdadeira oliveira que é Israel. Entendeu? Então, olha só, eu separei aqui essa ilustração para a gente enriquecer, né, nosso estudo. Para fazer o enxerto, gente,
várias técnicas podem ser aplicadas, tá bom? Apesar de eu não ser da área da agronomia, né? Eu sei que, inclusive, em estudos anteriores, eu vi no chat algumas pessoas comentando, né, que vivem no campo do plantio e que ficam muito alegres quando chega o período da colheita, de você poder colher aquilo que você plantou e que na época era só uma semente, né? Eu li, alguém, não lembro quem escreveu sobre isso, foi mais de 2 pessoas, tá certo? Então, obviamente, essas pessoas devem saber muito mais a respeito do que eu vou comentar aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui uma ilustração, uma pessoa, olha só, com uma espécie de estilete aqui, dá para perceber, né? Um material cortante. Ela tirou aqui essa camada, certo? Eu acredito que seja o caule dessa árvore, né? Desse pedaço aqui. E dessa forma, provocando aqui um certo ferimento, entre aspas, né? Um certo ferimento. Porque aqui nessa região vai ser anexado, enxertado um ramo de uma outra árvore, certo? Quem sabe da mesma classificação que essa. E por isso a gente vai ter essas etapas, olha. Primeiro existe um corte aqui, olha, tá vendo? Número 1. E após esse corte aqui, então vai ser anexado um outro galho, um outro ramo de uma, nesse caso, né, se fosse uma oliveira, de uma outra oliveira anexada aqui. E aí nós teríamos essa configuração aqui, ó, conforme essa última imagem, tá vendo? Imagina que fosse aqui a nossa oliveira, ó. Israel, o galho, ou melhor, o tronco principal, e aqui o ramo ou o galho que foi anexado, enxertado nessa oliveira. Olha como ele está aqui recente, né? Foi preciso aqui um suporte para que ele ficasse ali firme. Interessante. Ok, então veja só. Se você que está enxertado nessa oliveira que se chama Israel, inclusive Shaul está falando sobre isso, portanto, um estrangeiro que se aproximou do Eterno, tá? Que se aproximou do Eterno, isso só é verdade se realmente você está praticando a Torá. Você que é um ramo que acabou de ser enxertado, está praticando a Torá juntamente com a oliveira. Por quê? Isso faz todo sentido, gente. Por quê? Porque a mesma seiva que vem lá da raiz, a mesma seiva que nutre os ramos naturais, é a mesma seiva que nutre os ramos que nessa oliveira foram enxertados, anexados. Em outras palavras, a mesma Torá praticada por Israel é a mesma Torá praticada por aquele que foi enxertado nessa oliveira chamada Israel. Tudo bem? É isso que Shaul está falando, tá bom? Então, se você está enxertado nessa oliveira, meu irmão, chamada Israel, você pratica a Torá, então, assim como o povo de Israel a pratica. Tudo bem? E olha só como ela está aqui fixa, né? Humilde, olha só. Tá chegando agora, né? Tá chegando agora. Quer realmente se aproximar. E isso, gente, não tem nada a ver com se converter a uma denominação religiosa. Não tem nada a ver com nada disso. Gente, tudo gira em torno da Torá. Repito, tudo isso, toda essa ilustração que Shaul traz em sua carta, falando daquele que foi anexado, enxertado, portanto o estrangeiro, né? Então, isso acontece de coração, por amor, aquele que quer se aproximar do Eterno. Não é com interesse,
não é por medo, tá? Não é porque talvez você achou bonito, né? Ah, eu achei bonito, achei legal. Olha, é novidade agora. Olha. Temos uma novidade. Um novo grupo aí ó, surgiu. Olha, como é? Techuvá total. Olha, sabe aquela empolgação, entendeu? Chuva de verão, aquela coisa rápida que passa. Não, 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 não. Quem caminha em Techuvá caminha de coração. De coração, tá? Mergulha realmente de cabeça, porque sabe que está retornando para o eterno. E inicia o caminho com humildade, sem querer se achar melhor do que fulano, ciclano, beltrano. Não fique se comparando com o líder da religião A, da religião B, da religião C. Por que dizem isso? Por que dizem aquilo? Meu amigo, olhe para frente e caminhe. Tá? Nós temos agora, se o Eterno se nos permitir, mais 3 porções para terminar esse ciclo. Mais 3 porções. Tá? Então, se o Eterno permitir, iniciaremos um novo ciclo. Eu falei isso no início, né? Novo ciclo. Nós precisamos aprender tantas lições, meu irmão. Portanto, não perca tempo olhando para trás. Não perca tempo observando ou tentando passar tempo falando mal de A, B e C. Que o A, B e C sigam o caminho deles. Porque você agora está retornando para o eterno. Você precisa ganhar tempo devido ao tempo que você esteve afastado, longe das instruções do eterno. E achando que estava praticando, né? Então, bendito seja o nome do eterno, Baruch Hashem, por você agora iniciar, retornando para ele, tá? Porque mesmo você que talvez com uma idade de certa forma avançada, não importa, meu irmão, enquanto a vida existe a possibilidade de retornar para o eterno. E você está aproveitando da melhor maneira possível, tá? Então, nós ficamos muito felizes, nós professores, quando nós vemos os nossos irmãos, e isso dá para perceber no chat, pelas respostas que vocês escrevem, quando alguém chega aqui, novo, participante, uma pessoa recente, né, aqui, e aí pergunta, olha irmão, o que é isso? Por favor, me ajudem, o que é aquilo? E às vezes é uma questão muito simples, que dá para resolver ali na hora, você escrever, respondendo para a pessoa ali com todo amor, com todo carinho. E tem pessoas que fazem isso aqui no canal, no chat, que nos ajudam, inclusive, na hora do estudo. Entendeu? Então, a gente percebe o desenvolvimento, a gente está notando e ficamos muito felizes com isso, tá? Significa que você realmente está fazendo jus a esse enxerto que você agora faz parte dessa maravilhosa oliveira que é Israel, tá? E que, portanto, está sendo nutrido com a mesma seiva que alimenta ou que nutre os ramos naturais, tá? Não tem como, meu irmão, você dizer que está enxertado na oliveira, Israel, e se alimentar ou achar que está se alimentando, mas de outras fontes, de outros livros, de teóricos, isso e aquilo, linhas disso e aquilo, entendeu? E os ramos naturais estarem sendo nutridos pela Torá. Como pode uma oliveira, por exemplo, produzir 2 tipos de seiva? Uma para os ramos que foram enxertados e outro tipo de seiva para os ramos naturais. Não existe isso. É um tipo de seiva que vai nutrir tanto o ramo que foi enxertado quanto os ramos naturais. E o que é essa seiva? A Torá de Adonai, que é única, é uma. Entendeu? Ah, mas eu só gosto de ler tais livros da Bíblia. Ô, meu irmão, você tem que compreender
E agora você já está entendendo o que é a seiva. O que é que nutre a nossa vida. E o que é a Torá. As instruções do Eterno. Os seus pronunciamentos. Tá? Os profetas, os escritos e os escritos nazarenos são de um excelente valor. Por quê? Porque fazem referência a essa seiva maravilhosa que é a Torá, da qual nos alimentamos, pela qual somos nutridos. Entendeu? Então, novamente respondendo à pergunta do tema do nosso estudo de hoje. Um estrangeiro, ele pode fazer parte da aliança do Eterno? Sim, desde que ele viva essa aliança, que é a Torá, no seu dia a dia. Entendeu? Então, essa é a vontade do Eterno, que nós realmente possamos retornar para o Eterno a cada dia, nos alimentando dessa maravilhosa Torá, tá certo? E aí, para a gente concluir o nosso estudo de hoje, eu vou ler só esse verso 13, que diz assim: Leman hakim otcha hayon lo lean vehu ihielecha lelohim kasher diber lach vekasher nishba lavotecha le Avraham, le Yitzhak, le Yaakov, para que ele, esse para que, eles estão ali todos reunidos de pé, para que ele, o Eterno, os estabeleça hoje como um povo, olha só, e seja seu Elohim, como ele disse a vocês e como jurou aos seus antepassados, Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó. Olha só aqui a raiz ou as raízes dessa oliveira. Abraão, Yitzhak e Yaakov. A raiz da oliveira chamada Israel. Tá? Nós estamos conectados a essa raiz quando vivemos a Torá. Portanto, estamos conectados ao Eterno quando praticamos a Torá. Incrível, né? Que bom, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Baruch Hashem. Abençoado seja o nome do Eterno por tudo que Ele tem feito por nós. Bom, eu quero concluir o nosso estudo nesse momento. Portanto, deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado por tudo, meus queridos, pela sua atenção, pelo seu carinho, por estar conosco aqui, participando desse estudo que foi preparado com todo o coração, gente, tá? Então a gente tem uma semana de trabalho, às vezes a gente chega cansado, mas apesar do cansaço, é uma honra poder separar um tempo nosso para compartilhar com você os estudos que aqui são realizados, tá, gente? Com todo o amor, com todo o carinho, tá bom? Me perdoem se talvez eu li alguma expressão em hebraico, ou até em português mesmo, né, de forma equivocada, às vezes na leitura ali, a gente acaba cometendo, né? Ok. Então, recite conosco a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, certo? E dessa vez, eu já estou recitando essa maravilhosa brachá, essa bênção, a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, tocando violão, né? Eu coloquei aqui, gente, algumas pessoas pediram as notas que eu utilizo, né, nessa melodia. São essas aqui, ó, tá certo? Se você tem aí também um violão, quem sabe um teclado e quer
acompanhar aí na sua casa e fazer a Bricat dessa forma também, com essa melodia, fica à vontade, seria interessante, né? Inclusive aí os nossos jovens, crianças que estão aprendendo a tocar um instrumento musical, seria interessante já praticar, né? Tocando aí, quem sabe, um terrelim, tá certo? Então é assim, olha. Nas primeiras duas vezes eu faço nessa sequência as notas Si menor, Sol maior, Lá maior e Si menor. Duas vezes, nessa ordem. Aí logo em seguida, depois dessas duas vezes, as outras duas vezes é Mi menor, Sol maior, Lá maior e Si menor. Pronto. É muito simples, muito, muito fácil. Tá? Espero que você consiga aí também tocar na sua casa aí essa maravilhosa brachá, essa maravilhosa bênção, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu violão. Eu convido você para nós recitarmos juntos, tá bom? Recite conosco esta brachá que está em Bamidbar, Números, capítulo 6, verso 24 ao 26. Yevarechecha Adonai Veish Merecha Yair Adonai Panav Elicha Vichunika Isa Adonai Panav Elicha Veyaseh lecha shalom, Veyaseh lecha shalom, Yevarechecha Adonai, Veish merecha, Yair Adonai panav, Elicha vichunika. Isa Adonai panav elecha veyaseh lecha shalom veyaseh lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Bishen Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Ok, que bom, que bom, né? Nós recitarmos a brachá, cantando, né? Bem, após a recitação dessa maravilhosa brachá, Brikat Kohanim, quero lembrar-los a respeito do nosso próximo encontro, da nossa próxima celebração, próxima festa, que é de Yom Teruah, Rosh Hashanah, cabeça de ano. Estaremos celebrando um novo ciclo, tá bom? Um novo ano, que é o ano 5783, tá certo? Que será realizado no dia 25 desse mês, tá certo? De 2022, que vai ser no domingo às 19 horas. Você é nosso convidado a participar, tá certo? E já digo a você que estes aqui, são alguns dos elementos que para a gente utilizar na celebração. Mas se você não achar algum deles, tá certo, na sua cidade, não deixe de celebrar.
tá bom? Não deixe de celebrar, que possamos estar todos juntos nesse dia, celebrando o Eterno e agradecendo a Ele por mais um ano, e que nesse novo ciclo possamos aprender mais do que o Eterno tem nos ensinado. E o que temos aprendido até aqui serviu de base e tem servido para que nós possamos aprender mais lições no próximo ciclo, e Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Bom? Ok, né? Então, como eu disse na quarta-feira, no estudo de quarta-feira, eu vou estar revezando com Raparvarim, né? Afinal, nós gostamos de todas as músicas de Raparvarim, bom? Então eu vou concluir aqui o nosso estudo de hoje com uma belíssima canção, Sombra e Águas do Poço, certo? Nós que cai muito bem para quando a gente concluir o estudo de hoje, porque nós falamos, né, sobre o estrangeiro, que sim, ele pode fazer parte, ele pode entrar na aliança do Eterno, que é a Torá, a prática da Torá. Então, com o povo de Israel, o povo do Eterno, então ele encontrará sombra e águas do poço. Se a sua cabana está caída, então ela será levantada, tá certo? Então a Torá, que é vida para nós, o Eterno não cobra nem um centavo para nos instruir, para nos ensinar a vivê-la, porque Ele nos presenteou com ela, tá bom? Sendo ela para todas as nações, para todos aqueles cujo coração se volta para Ele. Então, vamos concluir o nosso estudo e, mais uma vez, Shabbat Shalom a você e a toda a sua família, tá certo? Nosso próximo encontro será, Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, amanhã, no Shacharit, no estudo da manhã, tá bom? Às 10 horas, horário de Brasília, eu aguardo você, tá certo? Você deve chegar aí a notificação sobre o nosso horário, só para lembrar vocês. Para quem é daqui do estado do Amazonas, Shabbat Shalom a todo o estado do Amazonas, a todos daqui de Manaus, ao meu querido estado do Pará, tá bom? A todos de Belém, saudade de Belém, tá certo? Então, para quem é daqui do estado do Amazonas, é às 9 da manhã, tá certo? Nós temos um horário que é 1 hora a menos, né? Tá certo? Então é isso, meus queridos. Com vocês, a dupla Raparvarim, mais uma vez, Shabbat Shalom, e que possamos desfrutar da melhor maneira possível este maravilhoso dia. Tá? Laila Tov, uma boa noite. Lehik Traot, até logo. במדרון בהר הוואדי, עץ השקדיה פורח, באוויר ניחוח הדסים. זה הזמן לפני הקיץ, שהרמהל פותח, ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש
חדש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, מי שעייף ימצא פה צל ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי הבן. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשער שהוא לא ייסגר. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, מי שעייף ימצא פה צל ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, מי שעייף ימצא פה צל ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, ותמיד